Pronto, vai. Tá valendo? Tá valendo. Então, queridos irmãos, boa noite, o nosso Saravá Fraterno. Sejam todos bem-vindos aqui à 24ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, as nossas lives. E vamos, como sempre fazemos no início das nossas atividades no Templo Estrela do Oriente, vamos iniciar fazendo a nossa prece da noite, pedindo a intercessão de Zambi Maior, Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, nossa mãe Cabocla Jurema da Praia, Caboclo 7 Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro do respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que, a partir dessas sublimes iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse Senhor de todos os universos nos permita dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Lembrando que nós estamos no módulo 5 e estamos falando sobre um código de conduta moral, espiritual, que a gente propõe sempre aos alunos do curso Umbanda Sem Fronteiras. E, segundo a nossa atenta secretária e irmã Letícia, teríamos parado no artigo 18º e vamos agora, então, para o seguinte, que é o 19º. Diz aqui: procure decorar e cantar os pontos utilizados durante as sessões, pois este procedimento é fundamental para a harmonia e o bom andamento dos trabalhos mediúnicos. Muito bem. Eu digo assim, com muita, por que não dizer até, né, com muita tristeza, que as pessoas não dão o devido valor que muitas vezes a musicalidade tem, porque deixam de cantar ou porque não procuram aprender as letras, entendeu? Indiscutivelmente, quem canta um ponto de umbanda se encanta, porque o ponto cantado com certeza você estar orando para o sagrado, você está elevando o seu pensamento através das ondas musicais. Então, é fundamental. E, além disso, os pontos cantados, eles têm uma estrutura magística muito importante, que são os mantras, né? E esses mantras que são ondas sonoras, né? Ondas energéticas. Oi, boa noite, Cláudia. Tudo bem, minha irmã? Boa noite, tudo bem. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, são ondas energéticas, vamos dizer assim, harmonizadas, né? E quando não são harmonizadas, essas ondas energéticas não são musicais, são ruídos, né? Então, essas ondas energéticas, através da musicalidade, elas vão propiciar a cura, claro que de acordo com o merecimento de cada um, mas vão propiciar, com certeza, vão promover os trabalhos espirituais, magísticos, que a magia de Umbanda, aliás, essa é uma das mais nobres, mais potentes armas que a magia de Umbanda dispõe, né? Que é exatamente a musicalidade. Então, é fundamental nós cantamos. Quem canta está falando, está orando, né? 2 vezes, né? Então, é fundamental isso, né?
Nós vamos falar sobre musicalidade mais à frente um pouquinho, no módulo, me parece que 8, e aí a gente vai detalhar mais sobre essa questão da musicalidade. No artigo 20º, a gente disse aqui, olha, no Código de Conduta, procure estar sempre em sintonia, atento ao desenrolar dos trabalhos, auxiliando sempre no que for necessário, procurando estudar e compreender os rituais. O que acontece, gente? Se tem uma coisa que eu observo dentro do terreiro, é que o aluno, perdão, o médium chega ali, muitas vezes o assistido chega ali na assistência, e a gente olha assim para o rosto da pessoa, a gente verifica que ali só está o corpo físico, porque a mente do ser humano está longe dali, está pensando nos seus problemas, está pensando no que vai fazer no dia seguinte. Isso é um equívoco muito grande, entendeu? É fundamental que você esteja ali de corpo e alma, e mente, corpo e alma, né? Por quê? Porque você precisa estar, como eu falei aqui no artigo 20º, atento ao desenrolar dos trabalhos, auxiliando, procurando estudar, compreender os rituais. Por quê? Existem 5 formas, já falamos sobre isso e vamos voltar a falar. Existem 5 ferramentas do saber que a Umbanda nos proporciona. Uma delas é a arte, a outra é a filosofia, a outra é a ciência, a quarta é a própria espiritualidade e a quinta, indiscutivelmente, é a sabedoria de terreiro. A sabedoria de terreiro é algo que nós não encontramos em qualquer publicação. A sabedoria de terreiro é a nossa vivência, é aquilo que é transmitido para nós na forma oral, que é a grande tradição das umbandas e dos candomblés, a transmissão dos ensinamentos através da oralidade. Então, é importante que você esteja atento a tudo que acontece ali dentro de um terreiro de umbanda, porque tudo que acontece dentro do templo tem fundamento, nada é um conjunto de crendices ali. Nós até podemos não saber o que estamos fazendo, é diferente, mas que tem fundamento, eu não tenho dúvida disso. Então, precisamos ficar atentos. No artigo 21º do Código, a gente fala assim, procure chegar ao templo com a antecedência necessária. Seja pontual e não falte sem uma razão que se justifique, pois seus guias e protetores o aguardarão no local dos trabalhos para o auxílio aos necessitados. Uma coisa nesse artigo, gente, eu chamo a atenção, 2 coisas, aliás, né? Primeiro, chegar ao tempo com a antecedência necessária. Eu juro a vocês que foram raríssimas as vezes que eu cheguei em cima da minha hora, sempre gostei de chegar com antecedência, até porque chegar em cima da hora, para mim, me faz extremamente mal. Para quem vai trabalhar numa parte espiritual, chegar em cima da hora do trabalho, para mim, isso é uma bomba atômica em cima de mim. É horrível na acepção da palavra. Entendeu? Então, eu gosto de chegar cedo, tomar meu banho, relaxar, entendeu? Não é como o Rodrigo Moraes está colocando aqui o corre-corre, coitado. Mas é claro que muitas vezes a gente compreende que as pessoas têm realmente as suas vidas, né? Profissional, familiar e tal, mas eu acho muito ruim. Chegar em cima da hora é complicado. E ainda nesse mesmo artigo, não faltar sem uma razão que se justifique, pois seus guias e protetores o aguardarão no local dos trabalhos para o auxílio aos necessitados. Infelizmente, gente, nós sabemos que nem todas as pessoas têm conhecimento disso que eu acabei de ler. Quando nós estamos dentro de uma casa espiritual, na verdade, nós estamos lidando com forças espirituais, com vibrações sobre as quais a gente tem um conhecimento muito pequeno. Nós estamos envolvendo, na realidade,
algumas ancestralidades. Quando eu vou para o terreiro trabalhar espiritualmente, eu estou beneficiando, primeiro, a minha ancestralidade, porque eu estou praticando a caridade. Essa caridade vai me beneficiar e essa caridade também vai beneficiar o outro. No momento que beneficia o outro, também está beneficiando toda a sua ancestralidade. E quando eu digo que está beneficiando a ancestralidade do outro, eu quero dizer que há uma química, há uma convergência entre entidade e assistido. Então, quando você deixa de ir a um trabalho espiritual, entendeu? E infelizmente, a gente assiste isso ao longo dos anos, e com desculpas mais complicadas possíveis, as pessoas não sabem o mal que elas estão praticando para elas mesmas, porque as suas entidades estarão ali naquela hora, em função do fenômeno chamado fechamento do círculo, elas estarão ali aguardando o seu aparelho para poder prestar a caridade. O seu aparelho não vem. E o que eu já tive o desprazer de ouvir foi a pessoa dizer assim: eu não vou, mas tem outro lá trabalhando e pode ser atendido com outro. Não é assim. Não é assim. Quando a sua entidade está iniciando um tratamento espiritual, nenhum dos assistidos foi parar na frente da sua entidade ao acaso. Isso é que você tem que entender. O assistido, ele não foi parar na frente da sua entidade ao acaso. O acaso, dentro das nossas tradições, ele não existe. Aliás, não existe em nenhuma realidade. Muito mais até dentro de uma parte espiritual. Entendeu, gente? Então, procurem não faltar. Finalmente, o último, que é o artigo 22º desse código. Ele diz assim: é indispensável a obediência e a disciplina às regras estabelecidas na instituição, assim como o respeito a todos os irmãos que fazem parte da hierarquia da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Claro que eu falei da nossa casa, mas isso se aplica a qualquer outro chão sagrado. E aí, por falar em chão, a gente termina o código com a frase do Preto Velho Pai José, dizendo assim: o que mantém a saúde da força de um chão, o axé de uma terra, é o respeito entre os membros da casa quando estes se veem como uma família. Então, gente, eu acho o seguinte: quem me conhece, quem conhece a Dona Flávia, e está aí a Letícia, que não nos deixa mentir, e outros meninos médiuns aí que estão nos assistindo, sabem o quanto nós somos, na acepção da palavra, amigos dos nossos médiuns. Entendeu? Então, nós, se for preciso a gente sair para passear, vamos sair. Se for preciso, claro que tudo isso antes da pandemia, né? Se for preciso ir tomar um chopp, vamos. Para um cinema, vamos. Está tudo ótimo. Somos amigos. Todos têm o telefone da nossa casa. Quando a dor de barriga dá, podem ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Nós estamos sempre aí para ajudar. A gente está lá no TEL. O TEL é uma casa, o Templo Estrela do Oriente é uma casa que a gente chega lá, a gente se descontrai, a gente ri, a gente até brinca, entendeu? Demonstrando a positividade que tem dentro da gente. Agora, uma coisa, realmente, eu e minha esposa não podemos abrir mão de forma nenhuma, que é essa palavra chamada disciplina. Tá? Essa é a única palavra que nós não temos qualquer tipo de negociação. Somos amigos, somos parceiros, somos colegas, somos irmãos fraternos, está tudo maravilhoso. Agora, disciplina realmente não dá para abrir mão. Já diz um grande espírito de Umbanda: caridade sem disciplina é perda de tempo. E nós não estamos lá no Templo Estrela do Oriente para perder o nosso tempo, que é muito precioso. Então, isso a gente não negocia.
Disciplina a gente não negocia. Qualquer outra coisa é negociável, mas disciplina, infelizmente, não. E nós não somos, de forma nenhuma, ditadores. Não é isso. O terreiro de Umbanda ele precisa ser uma teocracia. O que é a teocracia? É o espiritual manda e nós que estamos aqui como canais somente obedecemos. Então, se eu e minha esposa obedecemos ao espiritual, será que um filho nosso espiritual, um médium nosso, ele não vai ter a mesma obrigação de obedecer o que for a determinação que chegar da espiritualidade por nosso intermédio? Com certeza absoluta. E a casa tem o seu regulamento, a casa tem as suas diretrizes, e isso aí a gente realmente não pode abrir mão. Tá, gente? Então, nós encerramos aqui o modelo do nosso código de conduta e a gente vai prosseguir com vocês aqui no módulo 5, né? Depois do código de conduta, a gente vai começar a falar aqui sobre outro tema e antes dele, deixa eu até falar uma coisa para vocês. Nós prometemos a vocês e cumprimos. Já estão disponíveis lá no Templo Estrela do Oriente as apostilas para aqueles alunos da 24ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Aqueles que estão fazendo de novo, como o André, como a Tatiana, não, porque eles já tinham as apostilas deles. Mas para os alunos da 24ª, a apostila já está disponível, é só vocês entrarem em contato com a Letícia e combinar o dia que ela esteja lá no Templo Estrela do Oriente. Vai todo mundo de máscara direitinho, é só entregar e está tudo certo, sem problema nenhum. Tá bom, gente? Bom, vamos continuar e eu quero agora, nesse slide, falar para vocês o seguinte. Um terreiro de Umbanda, ele não é um local, como nós estávamos acabando de falar aqui sobre disciplina. A disciplina para existir, ou melhor, não é disciplina, a organização para existir, ela precisa ter sempre uma liderança. Tá? Um grupo, ele só é um grupo quando existe um líder. Quando esse grupo não tem um líder, de grupo ele vira um bando. A verdade é essa. E não é o propósito do Templo Estrela do Oriente ser um bando, e sim um grupo organizado. E para ser um grupo organizado, nós temos também uma hierarquia. Então, vamos entender como é que funciona dentro do Templo Estrela do Oriente a partir do momento que a pessoa pratica, a pessoa está fazendo o curso Umbanda Sem Fronteiras, né? A pessoa faz o curso, ao final dos 5 anos, dos 5 meses, a pessoa vai fazer a opção por entrar ou não no Templo Estrela do Oriente. Se entrar, obviamente, a hora que nós retornarmos com as nossas atividades, a primeira coisa que ele vai ser colocado é no apoio, na parte administrativa da casa, se a pessoa tiver disponibilidade de tempo. Se não tiver, esse irmão vai ficar apenas e tão somente nas atividades obrigatórias. Quais são as atividades obrigatórias lá? Né? São as 4 quartas-feiras no mês. Nós temos ali o desenvolvimento mediúnico, nós temos a mediunidade na Umbanda, nós temos ali sessão de estudos espiritualistas e nós temos também uma outra atividade chamada módulo prático. Tudo isso depois a gente vai explicar um pouco mais para frente. Mas cada quarta-feira uma atividade diferente. Então, se ele não tem tempo de trabalhar na parte administrativa, ele vai apenas ficar às quartas-feiras e no primeiro sábado de cada mês, porque ele vai ter que assistir às nossas palestras de 3 às 5 e depois, a partir de 6 horas, assistir a sessão do Povo do Oriente até o seu final. Muito bem. Chegando a um determinado momento que a pessoa chega para a dona Flávia, nossa mãe espiritual, e diz assim, olha, eu já posso, se for o caso, ajudar aí na parte administrativa também. E vai trabalhar um pouquinho num dos setores que ali está. Porque a parte espiritual, ela não é só um terreiro de Umbanda, perdão, não é só parte espiritual.
você também tem a parte administrativa, sem a qual o terreiro não tem condições de funcionar, não é isso? Então, você tem essa realidade lá. Ainda falando da parte espiritual, você é um médium em desenvolvimento. Num determinado momento, dentro das nossas ritualísticas, que acontecem 3 vezes por ano, a nossa mãe espiritual, Cabocla Jurema da Praia, poderá convocar qualquer um que esteja vamos dizer assim, no entendimento dela, tá? Qualquer um para ingressar como cambono ou samba. Cambono ou samba, cambono é masculino, samba é feminino. São aqueles que ajudam as entidades no momento que os assistidos estão dentro do terreiro, tá certo? Então, os homens são cambonos, as mulheres são sambas, não é isso? Aí o tempo vai andando, nós vamos observando o desenrolar do rendimento do médium dentro da nossa casa e chega num determinado momento, a partir de tudo que a gente verifica, né? Desenvolvimento mediúnico, a assiduidade às atividades, além disso também o relacionamento desse irmão com os demais irmãos da casa. Aí vai chegar num determinado momento que a dona Jurema vai chamar esse médium, a partir do momento que ele já consiga estar num bom estágio, né, espiritual, para ser um médium aspirante. O que é um médium aspirante? Médium aspirante é o médium passista, aquele que ele não vai estabelecer um contato com o assistido, contato vocal, né? mas ele vai dar passo, o nome já diz, é um médium passista. Por que isso acontece, Luiz Fernando? Será que o médium, ele não tem, a entidade, ela não tem ingerência sobre o médium para que ele tenha condições de já passar para um outro estágio? Não. A gente sabe que as entidades, elas fazem a parte dela, mas o médium é que precisa saber estar conectado, estar seguro de si, né? Então, tem alguns médios que ainda estão um pouquinho inseguros, porque o caso da mensagem é muito importante, né? Então, muitas vezes, o médium tem condições de ser passista, mas ainda não tem condições de ser um médium trabalhador, denominado médium pronto, né? Então, ele começa como médium de passe. Depois de um certo tempo, também vendo o desenrolar desse médium em todas as atividades da casa, o médium passa a ser um médium trabalhador. Então, aí esse médium está pronto. Pronto para quê? Ele está pronto para o trabalho espiritual, porque as suas entidades já deram nome, nós já confirmamos tudo isso direitinho, então ele passa a ser um médium trabalhador. Acima dele, eu coloquei ali, gente, se tiver dúvida é só falar. Enquanto já estão aí online, Letícia? Nós temos a Cláudia, temos a Tatiana, Sônia, Margarete, a Ana Cláudia, Rodrigo e Priscila. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para todos. Deixa eu ver se está todo mundo. Isso, Ana Cláudia está aí. Só a Ana, né? Só a Ana que está com a câmera ligada. É mesmo, hein? O resto ninguém o Rodrigo, quis se mostrar. Rodrigo. O Rodrigo está aí, ó. A Sônia, boa noite, Sônia. Quer falar, Rodrigo? Acho que o Rodrigo quer falar também. Vai, Rô, pode falar. A Priscila também não está aparecendo. Fala, Rodrigo. Olá. Tudo boa bem? Noite a todos. Boa noite a todos. Beça Pai. Oxalá abençoe. Aqui só um detalhe só que o senhor citou aí, dois detalhes. Primeiro, essa questão do médium iniciante, né, que é o médium passista, que realmente eu acho que é um divisor de águas bem importante em relação ao estágio que a pessoa se encontra. Eu, por exemplo, como o senhor sabe, né, sou um médium passista, então realmente aquelas dúvidas até que alguém citou na aula passada, que a pessoa tem quando começa a trabalhar incorporado, enfim, aquelas coisas todas, elas ficam muito mais
muito mais fortes, eu acho, até porque aumenta o nível de responsabilidade. Quando você só trabalha com a incorporação dentro do desenvolvimento mediúnico, você está ali, tá você é entidade, tudo bem, né? Então você está ali se entendendo com ela, você entendendo a energia que está rodando e tudo mais. Mas a partir do momento que você entra como médium de passe, você passa a ter uma responsabilidade ainda muito maior, né? Porque você é um iniciante, né? Mas você ainda, obviamente, ainda não está como médio pronto, enfim, não está ainda com a total habilidade dessa ação, mas você já tem ali o contato com a pessoa com a assistência, então com o assistido, né? Então, o nível de responsabilidade e de tensão, eu confesso, pelo menos no meu caso, ele aumenta bastante. E né? vai aumentar mais ainda depois que a pessoa for para médio trabalhador aí, que a responsabilidade aumenta 10 vezes, com certeza. Imagino. Com certeza. Aí, esse era o primeiro detalhe. Esse é o primeiro detalhe. E um detalhe só a título que talvez passou aí rápido do que o senhor falou aí, da diferença entre cambono e samba. Eu fiquei na dúvida se cambono é o homem e a mulher, cambono ou camboná, e o samba é aquele que leva a pessoa, o assistido, até as entidades de trabalho. Não, aquele ali é o médium transa. Transa, tá, entendeu? Uhum. E é engraçado, o transa não tem o feminino e o masculino, é unissex, entendeu? É genérico, né? Agora, no Cambona, eu já vi chamar Cambona também. Nós mesmos chamamos a Luana de Cambona chefe, né? Mas conheci o feminino, que é samba, né? Legal, valeu suas observações. Legal. Legal, estou aqui ouvindo. Opa, maravilha, maravilha. A Sônia quer falar, pai. Quem? A Sônia quer falar. A Sônia quer falar. Cadê a Sônia? Oi, Sônia. Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir. Tudo bom, Sônia? Boa noite, pai. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar o irmão que falou e já está lá no passe e citou a questão que foi levada na semana passada. E gostaria também que o senhor colocasse esse momento onde a gente está trabalhando está diante de alguém. Então, a relação médium e espiritualidade que está no processo interno, no desenvolvimento, e agora no passe. Apesar de você não ter da mensagem, como o pai Luiz colocou, que é mais sério, mas está no passe. E aí a entidade vai abrir o campo e vai interpretar o campo da pessoa que está para o passe. E provavelmente, creio eu, teoricamente, porque eu não sei isso na prática, mas ela começa a te dar informações pelo teu mental, ou às vezes te passar sentimentos, ou até através da tela mental. Como é que é isso? É uma pergunta bem interessante, porque infelizmente, viu, Sônia, existem, nós acabamos de falar, né, no Código de Conduta, nós falamos, o último item é exatamente sobre a questão disciplina, né? Existem realmente os excessos, né? E os excessos a gente sempre procura controlar lá no Templo Estrela do Oriente. Por quê? O que acontece? Por que existe, na verdade, o médium passista? O médium ele só é passista por quê? Porque no estágio que ele está cambonando para o estágio de médium trabalhador, médium pronto, que é aquele que vai conversar, além de trabalhar o campo magnético, fazendo as limpezas espirituais, ele também vai conversar com o assistido. É como se você, de cambono para médium trabalhador, você tivesse
que pular alguns degraus para depois chegar no outro que está em cima, o que não é o desejável. O desejável é realmente você ter um médium aspirante, passista. Por quê? Porque quem está ainda inseguro, na verdade, não é a entidade. Quem está inseguro é o médium. Mas inseguro em que sentido? Inseguro em transmitir a mensagem, que é o mais difícil. O mais difícil no trabalho espiritual, né? Aquilo que é a grande responsabilidade é a mensagem. Por que é a mensagem? Porque nós temos ali dois desafios. Um deles, que é o maior deles, é o assistido, que fica bombardeando a entidade ou o médium, né? Como a gente queira chamar, né? Com o seu imediatismo, querendo muitas vezes que a entidade promova na vida dele aquilo que ele não promoveu em muitos anos. A verdade é essa, entendeu? E, por outro lado, nós ainda temos esse médium também que ainda não adquiriu o amadurecimento necessário para a transmissão da mensagem. Só que, na questão passe, pode acontecer algumas vezes do assistido querer falar alguma coisa. Quando o assistido quiser falar alguma coisa, a entidade de passe ela não pode dialogar. O Cambono já tem orientação para isso. O Cambono tem que falar para o assistido que essa entidade não pode conversar, e se ele quiser conversar, ele vai ter que falar com outra entidade de atendimento, de consulta, e não de passe. Só que a gente já observou também, nesses anos todos que nós estamos, que muitas vezes a gente dá o direito ao médium de ser passista e a gente vê que ele acaba interferindo no trabalho espiritual e estabelecendo um diálogo com esse consulente. Então, nesse momento, a gente observa, nessa atitude propriamente dita, a gente observa que não é a entidade que fez aquilo ali, mas sim uma interferência do médium. Então, a gente tem que observar isso. Uma ocasião aconteceu isso lá no Templo Estrela do Oriente com um médium, e na mesma hora que eu vi, obviamente, eu fui advertir o médium, que quando eu estou indo, embora ele possa estar manifestado, mas aquilo ali é uma interferência. Então, a gente tem que chegar e tem que corrigir na hora. Depois que o médium deixou de trabalhar, saiu da gira, eu chamei esse médium lá na nossa salinha, que a gente chama de roncó, exatamente para dizer para ele que quando isso acontecesse, que ele já estava reincidente no erro, quando isso acontecesse, ele argumentou, não, eu fiz isso porque o assistido quis falar, insistiu. Então, eu disse, olha, quando for isso, você tem que, com certeza, mandar a pessoa para lá. Ah, mas a minha entidade viu um problema no médium. Bom, se foi realmente a sua entidade que viu um problema no médium, não, um problema no assistido, então você vai fazer o seguinte, a sua entidade ela vai telepaticamente transmitir isso para a entidade dirigente, o problema que o assistido está, e a entidade vai pedir o Cambono para transferir esse assistido para uma das entidades dirigentes ali. E aí o problema será resolvido. Quando a gente sugeriu isso, nunca mais aconteceu, entendeu? Então a gente nota isso de uma forma assim muito clara para a gente, que isso é indiscutivelmente a interferência no trabalho espiritual, que é aquilo, que é a atitude mais danosa, entendeu? Pode realmente acontecer. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então, voltando aqui ao slide, quando a gente fala de médium trabalhador, é aquele que exatamente já está dando passe e consultas ao mesmo tempo, né? Depois, eu tenho a questão do médium feito. O que é o médium feito? Médium feito é aquele que tem a feitura no santo, que é uma ritualística que simboliza a passagem de um estágio de médium envolvido
para médium comprometido dentro do terreiro. Tá? O médium envolvido é aquele que, por razões fúteis, ao nosso ver, se ausenta dos trabalhos, não vai por isso, por aquilo e tal. O médium feito, não. O médium feito, ele demonstrou no seu trabalho, no seu mandato mediúnico, que ele realmente colocou a parte espiritual como prioridade máxima, entendeu? Na sua vida, aí as coisas são diferentes. Aí ele merece passar por uma feitura no santo. Ao passar por uma feitura no santo, ele está assumindo um legado da espiritualidade que, inclusive, vai lhe permitir futuramente, se for o caso, né, abrir uma casa de santo e se tornar um líder de axé, entendeu? Então, isso é possível. Até hoje, eu só tenho lá como médiuns feitos, obviamente, a minha esposa e eu. Até hoje, nós não realizamos em nenhum médium essa ritualística, não. A Sônia quer dar uma palavrinha, o teu som tá bloqueado, filha. Tem que desbloquear ele um pouquinho. Pode falar, Sônia. Aí, uma outra coisa que eu queria perguntar. Na realidade, é uma pergunta, mas é uma afirmação que o senhor vai confirmar ou estender, enfim, como o senhor achar melhor. Eu fui informada que dentro do processo mediúnico dentro das casas de Umbanda, atualmente, onde o médium é mais de 5%, menos de 5% inconsciente, ou seja, é praticamente consciente, que há, quando a expansão do campo áurico do médium e a entidade se aproxima, ela invade esse campo áurico, e aí, como na matemática, abre-se um campo aí de interferência entre a personalidade da entidade e a personalidade do médium. E esta interferência é que é a ação mediúnica dos dois, simultaneamente. Ou seja, dentro do meu entendimento, e eu posso estar completamente errado, abre-se, digamos assim, uma terceira, teoricamente, uma terceira personalidade, que é a personalidade que atua, que ela é parte personalidade do médium e parte personalidade da entidade. E isso explicaria o fato da mesma entidade, trabalhando com médiums diferentes, se apresentar mediunicamente no trabalho um pouco diferente. É a mesma entidade, mas os médiums são diferentes. O senhor poderia explanar sobre isso, por favor? Obrigada. Quando a gente for falar sobre entidades, nós vamos falar que, na nossa visão, nós não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges. Por exemplo, eu trabalho, vamos dizer, no segmento de caboclos, falange de caboclos, eu trabalho com caboclo 7 estrelas. Caboclo 7 estrelas é o nome de uma falange composta por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade, em convergência e em desdobramento. Por que precisa ser uma falange? Quem diz caboclo 7 estrelas diz Exus, Ibejada, seja qual for, não importa o nome. Quando você vê um nome, é o nome do guia-chefe daquela falange, que por trás dela, por trás daquele nome, existem 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Então, na realidade, quando você fala para mim que a personalidade da entidade, na verdade, não é personalidade na acepção da palavra. É que a entidade que vai se aproximar do médium é aquela cujo padrão vibratório se assemelha ao que o médium está vibrando naquele dia. Você está entendendo? Porque não adianta, por exemplo, eu, Luiz Fernando, uma hipótese, né? Que o dia do trabalho espiritual, à noite, segunda-feira, à noite,
Aí eu saio de manhã cedo, vou trabalhar. Nisso que eu saio de manhã cedo, eu já saio brigando com a minha esposa, batendo nos meus filhos. Chego em casa, eu brigo com o meu patrão, discuto com o meu cliente, levo uma fechada na rua, saio do carro para querer briga. Quer dizer, eu faço naquele dia a minha vida um inferno. E aí eu vou chegar lá no terreiro, logo mais à noite, vou vestir uma roupinha branca e vou incorporar Ramati, Jesus Cristo, sei lá, Chico Xavier. Aí não vai dar. Aí não dá. Você passou o dia inteiro contrariando a lei do amor universal. E aí, à noite, você vai chegar lá, vai dizer que vai receber Jesus Cristo. Aí, para mim, realmente não dá, Sônia. Aí não é a personalidade da entidade. Aí nós estamos falando de uma coisa chamada lei de afinidade. Por isso é que eu digo, nós não trabalhamos com uma entidade. Se eu falo uma entidade, eu estou falando um espírito. E o padrão vibratório, ele não poderia, a gente não poderia supor que seria apenas um espírito ali. Nós temos que entender que, se hoje é gira de caboclos, eu trabalho com seus 7 estrelas, eu tenho uma pleia de espíritos chamada, que tem lá na fachada o nome, que é o nosso exemplo, né? Caboclo 7 estrelas. 400 mil espíritos ali. Cada um com uma tonalidade vibratória, uma padronagem vibratória diferente. Prova disso é, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com seus 7 estrelas, há muitos anos atrás, eu o tinha de uma forma, chegando mais ríspido, com uma série de comportamentos que hoje já não existem. Por exemplo, hoje ele chega muito mais sutil, de uma forma muito mais tranquila, entendeu? Então, com o tempo, a gente vai trabalhando com a mesma falange, no nosso exemplo, seus 7 estrelas, só que com espíritos dentro dessa falange mais evoluídos. Por quê? Porque o aparelho está vibrando alto também. E aí um está atraindo o outro, com certeza. Agora, tudo bem, estamos caminhando. Mas se eu naquele dia começo a meter bronca, fazer um monte de besteira na vida, eu vou chegar lá à noite, eu vou dizer que eu vou estar com a boca 7 estrelas, mas na verdade, mal comparando, eu vou estar com o Júlio César do meu lado ali, se travestindo de entidade e passando recados que... Está entendendo como é a coisa? Então, não é personalidade da entidade, sim padronagem vibratória. Fala, Rodrigo, você levantou a mão, meu filho. Isso, eu vou liberar o áudio dele. Fala. Então, ainda sobre essa questão dessa questão da afinidade, né? Isso, na verdade, seria dentro de uma faixa, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que o senhor, essa ideia que o senhor deu no início, de tipo, brigou de manhã e teve um dia péssimo e tal, blá, 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 é um extremo, né? E existe aquele outro extremo que você está o santo naquele dia. Mas, por exemplo, existe uma faixa, né, que a afinidade pode se manter, né? Nem tanto, nem tão pouco, digamos assim. Claro. Que é um negócio, gente, isso não é novidade que a gente está contando. Se você vibra alto, né, a tua vibração ela é mais sutil, ela é mais elevada. Você tem bons pensamentos com você, com os outros, não faz mal para as pessoas, procura dentro dos teus limites fazer o bem e tal. Claro que você está vibrando alto. E vibrando alto você vai atrair as mais altas vibrações. Agora, a partir do momento que você se desestabiliza, solta aquele bichinho que está lá preso dentro de você... Aí mas, por exemplo, o que pode dar a impressão que, tipo, hoje eu fiz uma coisinha ruim, né? Uma coisinha ruim. Isso não significa que vai vir uma outra entidade porque eu fiz aquela coisinha ruim, que eu mantive dentro de uma faixa, digamos assim, numericamente, de tanto a tanto, né? Até aquela faixa, até aquele númerozinho ali, até aquele número, até aquele valor, a entidade, essa entidade vem. Se for a partir dali, vem outra. Por exemplo. É uma coisa que não tem como a gente mudar, né? É lei de afinidade. O que você vibra é o que você atrai. O que você fala, o que você pensa,
o que você age, é o que você atrai. Isso não tem como ser diferente, entendeu? Vamos lá, então. Então, o médium feito é esse, aquele que realizou a feitura. Acima dele, nós temos o nosso organ-chefe, que é meu filho, Fernando Barros. Nossa cambona-chefe, que também é a nossa mãe pequena, é a Luana. E também nossa nora, naturalmente, minha nora querida, tem ela como filha. O organ feito, que sou eu, Luiz Fernando, sou o dirigente auxiliar da casa e a dirigente principal, que também tem a sua feitura no santo, que é a mãe Flávia Barros. Então, essa é a hierarquia espiritual. Pode mudar, Letícia. A hierarquia espiritual do Templo Estrela do Oriente, né? Agora, a gente não pode esquecer que dentro de um terreiro de Umbanda, ele não tem só a sua parte espiritual, ele também tem a parte administrativa. E nós precisamos também colaborar com a parte administrativa, porque sem a parte administrativa a casa também não funciona, né, gente? Então, só fica inerte, a vovó Benta dizendo, só fica inerte o espírito que realmente se nega ao trabalho, pois na carne ou fora dela, no físico ou no astral, o universo é movimento e nós somos simples, mas importantes e necessários instrumentos de trabalho, entendeu? Nós já tivemos casos lá, para vocês terem uma noção, de pessoas que realizaram trabalhos maravilhosos na parte administrativa, mas também já tivemos casos de pessoas que, quando chegaram lá no Templo Estrela do Oriente, assim que passaram a ser médios da casa, a gente colocou numa cantina e acabou escutando. Eu não vim para um terreiro para trabalhar numa cantina. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, com certeza, não vai esquentar banco, né? Com certeza a espiritualidade depois ela encaminha, né? Esse espírito que ainda não sabe quais são as reais necessidades de uma casa espiritual. Pode mudá-lo, Letícia, por favor. E aí, dentro lá da nossa casa, nós temos aí os cargos já ocupados, na verdade não são cargos, são tarefas, né? Presidência, vice-presidência, assessoria de culto, estudos e financeira. E nós temos lá uma série de projetos, para você ter uma noção, que ainda até hoje estão engavetados por falta de gente para trabalhar, né? Assessoria de comunicação social, administrativa, patrimônio jurídico, comunicação social, eventos. A única coisa que a dona Jurema nos falou quando a casa começou a funcionar foi isso, que na minha casa não haverá cargos, mas tarefas, entendeu? Que cargos é aquilo, você chama a pessoa que é diretor de não sei o quê, a pessoa já sobe num pedestal que está achando que ele é, né, o bam no negócio, e não é. Vocês terem uma noção, ainda não conhecem direito a minha esposa, ela mesmo como dirigente, eu já cansei de vê-la lavando privada lá no Templo Estrela do Oriente, entendeu? Então, isso não a diminui de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? É por isso que ela é realmente a nossa dirigente, tá? Pode passar, Letícia, por favor. Gente, existem alguns aspectos dentro do trabalho mediúnico que a gente precisa realmente falar para vocês. Existem determinados irmãos, quando as entidades vão perguntar assim, o que você tem feito da sua parte espiritual? Eu estou cuidando do meu orixá, a gente escuta muito isso, né? Eu estou cuidando do meu Exu, né? Aí a gente pergunta assim, no nosso ego, né? Aqui dentro, né? A gente pergunta, será que o orixá precisa ser cuidado? Será que o Exu precisa ser cuidado? Ou será que quem precisa de cuidado, na verdade, somos nós? Não é isso? Então, pode passar para o próximo slide. Sendo assim, nós temos aqui o outro slide que fala a diferença entre o orar e o arar. Orar, todo mundo sabe o que é, né? A gente reza, a gente bota lá os nossos ímãs para atrair a vibração da entidade, está tudo bem. Mas e o trabalho? O trabalho chama-se arar, vem de arar a terra, não é isso? Então, de acordo com as ferramentas oferecidas, com o tempo, o iniciado descobre que dedicar sua vida a servir ao próximo por meio do trabalho de terreiro é mais do que uma obrigação, é uma realização pessoal. E isso, gente, eu gosto sempre de contar esse caso. Foi feita uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos. Nessa pesquisa foi perguntado aos universitários qual era a real
o real objetivo deles estarem, a real razão, né? Principal razão deles estarem ali naquela faculdade, né? Então, para vocês terem uma noção, 85% dos entrevistados disse que era para preencher um vazio que havia dentro deles. E os outros 15% disseram exatamente que eram questões profissionais, financeiras, questões da matéria. Então, a resposta dessa entrevista fica muito claro para nós que a humanidade ela tem esse vazio dentro de si. Por quê? Porque ela está desconectada de Deus. E essa desconexão de Deus ela se dá porque nós deixamos de fazer, primeiro para nós e depois para o nosso próximo, aquilo que o astral superior determinou ou propôs para nós, né? Que é vir para cá exatamente para trabalhar em nosso proveito, né? Trabalhar em nosso benefício e no benefício do próximo. Quando a gente não faz isso, a gente fica com esse vazio dentro de nós. E batem muitas pessoas lá no Templo Estrela do Oriente, até hoje, com esse vazio. E quando eles chegam com esse vazio, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: meu filho, entra para aquele portão, para dentro, você pode ter certeza que esse vazio aí acaba na mesma hora. Porque é uma satisfação tão grande, rapaz, você poder ajudar as pessoas, mas é tão grande você ver as pessoas chegarem lá num estado e daqui a pouco elas estarem num processo de transformação, entendeu? Isso é algo que não há dinheiro no mundo que pague a nossa satisfação. Entendeu? Saber que a gente, de uma certa forma, colaborou para aqueles irmãos estarem caminhando, entendeu? Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Só que para nós exercermos esse arar, que é exatamente o mandato mediúnico, é onde eu quero chegar com vocês, existem 3 deveres de todos aqueles que desejam entrar no mandato mediúnico, né? O primeiro deles é a prática. Vocês estão vendo aí no slide, né? A prática é a manifestação, é o trabalho de terreiro, é insubstituível. O trabalho de terreiro, ele é insubstituível, porque aquilo ali gera uma sabedoria na gente fantástica. Volto a dizer, não se encontra em qualquer publicação, em qualquer livro, tudo que se apresenta, que se aprende dentro de um terreiro de Umbanda. Não tem. A sabedoria, aquela prática de terreiro, não tem. É só a gente vivenciando mesmo. O falecido, saudoso e inesquecível pai Pedro Miranda dizia que é trabalhando que se faz gongar. E é uma verdade. Isso é a prática. A outra delas, não basta só a prática, aliás, a prática apenas era, vamos dizer assim, era a cultura da época passada da Umbanda, né? Da fenomenologia, né? Da manifestação, as pessoas achando que só trabalhando incorporado já seria o bastante. Hoje em dia nós sabemos que não. Além disso, existem mais 2 caminhos que a gente precisa perseguir, né? Um deles está aí no slide, é a reforma interior. Por que a reforma interior, gente? Porque a transformação moral. Que somente através dessa transformação é que a gente consegue atrair para perto de nós as mais altas vibrações celestiais. Tá? E junto com isso o estudo. Por que o estudo, gente? Por que o estudo é fundamental? Primeiro que a nossa religião ela está ainda num processo de revelação para nós, entendeu? Um processo de construção. Então, muitas coisas novas surgindo. Tá? Hoje mesmo, tá aí a Letícia que não me deixa mentir, hoje mesmo nós gravamos uns episódios do Conversa Franca de Umbanda, né? Que são os vídeos que a gente coloca lá no YouTube. Aliás, eu quero convidar todos vocês para acessar o nosso canal do YouTube. Pelo amor de Deus, se inscrevam lá, que o que tem de ensinamentos ali dentro é uma coisa, 50 e tantos vídeos, tá, gente? Então, estávamos falando ali sobre a falange de baianos,
sobre a falange dos caboclos de couro, dos boiadeiros. A Letícia falou, poxa, eu até não sabia que era isso. O que é isso? Então, isso aí são as informações que vão chegando a partir da construção da nossa religião, da nossa religiosidade. Só que a gente precisa estar atento, estudando isso, para a gente poder acompanhar a evolução disso tudo, né? Então, estudo, reforma interior e a prática. São os 3 deveres de todo médium. Pode pular, Letícia, por favor. Só que, para nós exercermos esses 3 deveres, na verdade, para nós exercermos o mandato mediúnico, né? Eu estou dizendo ali para vocês que o astral superior exige do médium vinculado a qualquer princípio filosófico ou espiritualista, não importa, até religioso mesmo, a presença de valores, né? Sem os quais sua caminhada será infrutífera. Que valores são esses, gente? Valores éticos, valores morais e valores espirituais. O valor ético, o que quer dizer ética, gente? Ética quer dizer, é uma palavra grega, quer dizer caráter, não é isso? Então, aqui, o local onde a gente mais aprende isso é dentro da nossa família. É a família que nos transmite exatamente esse caráter, essa ética. Tá? Junto com o valor ético, né, nós temos ali, como desdobramento, é o valor moral. Sem o valor ético, nós não temos como ser, nós não temos como exercer o valor moral, entendeu? E quando a gente tem o ético e tem o moral, obviamente, por consequência, nós temos o valor espiritual também, né? Que é diferente do valor religioso. Atenção para isso, tá? As pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Não é a mesma coisa. Religiosidade é o meio, espiritualidade é o fim. Não esqueçam isso, tá, gente? Tem que saber diferenciar isso, tá? Pode mudar, Letícia, por favor. E aí, o que são valores, gente? Valores são conceitos que traduzem as nossas preferências. Todos nós possuímos escalas próprias de valores, sobre as fazemos nossas escolhas, cujas iniciativas refletem nossas idades espirituais e o consequente histórico de vida. Na verdade, gente, vamos lá. Valores é aquilo que a gente coloca como preferência que o nosso eu interior determina. O que determina, na verdade, o que constrói o nosso eu interior? O que eu estou dizendo ali, as nossas idades espirituais, que é uma idade diferente da matéria. A idade espiritual, ela reflete todas as encarnações que nós tivemos, e dentro dessas encarnações, os laços energéticos naturais e os laços energéticos antinaturais, que são mais conhecidos como processos obsessivos. Essas duas realidades dentro de nós formam a nossa idade espiritual. E é através dessa idade espiritual que a gente aplica o nosso juízo de valor. Tá? Então, exemplo no trabalho mediúnico, na verdade, a questão dos valores é aquilo, né? Hoje tem uma gira de trabalho, eu sou um médium de trabalho, vamos supor, né? Exemplo. Só que, no mesmo horário da minha gira, tem um aniversário do meu filho. O que eu vou fazer? Eu vou para o meu trabalho espiritual ou eu vou para o aniversário do meu filho? Aí vai depender do juízo de valor que você fizer dessas duas realidades. Vai ter gente que vai para o aniversário do filho. Eu adoro meu filho, só que ele sabe que no dia da minha gira, ele pode fazer aniversário naquele dia, só que ele vai ter que comemorar um dia antes ou um dia depois, porque eu não vou faltar a minha gira por causa do aniversário de ninguém, muito menos do meu filho. Ninguém. O pessoal aqui em casa já sabe há muitos anos. Tá certo assim?
Pode mandar o próximo slide. E aí, falando de ética, olha lá, do grego ethos, né? Caráter, modo de ser, é a reflexão sobre o que convém. Envolve a liberdade do médium que toma a decisão de refletir sobre a conduta que considera adequada. Eu gosto muito de ética, é daquela reflexão cristã, né? É fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. Tudo que você vai fazer na vida, seja pensamentos, palavras ou ações, só antes de fazer, você faz um exame de consciência. Será que o que eu estou querendo fazer com aquele irmão ali, ou com aquela irmã, se ela fosse fazer contra mim, eu gostaria? Se me importar, não é nada que prejudique o outro, vou lá e vou fazer. Um exemplo claro no trabalho mediúnico, né, e que hoje em dia está assim bombando, né, é aquele negócio do médium que entra pela porta da frente da casa, né, precisa de ajuda, né, e durante o nosso tempo de convívio vem, beija a mão, não sei o que e tal, e na hora de sair, quando muito, manda um recado pelo Facebook ou pelo WhatsApp, olha, não faço mais parte da casa. O detalhe é que não entrou na casa nem pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, entendeu? Isso é uma postura, na nossa visão, completamente antiética, né? Mas cada um é como é, a gente não vai ficar nutrindo expectativas em relação às pessoas, que toda vez que a gente nutre expectativas, a gente acaba se magoando e já passamos dessa fase, né, gente? Com certeza absoluta. Pode mudar. Notícia. Valores morais. O que é o valor moral? É aquele praticado a partir de procedimentos éticos, sem os quais a mediunidade jamais será exercida de modo responsável. Então, gente, estou falando, o valor moral ele só existe se antes disso a pessoa for ética. Tá? Eu acho que a moralidade, né, ser moral, é a pessoa que tem princípios na vida, né? A pessoa que tem princípios, que sabe exatamente diferenciar, vamos dizer assim, aquilo que, além de ético, né? Além de ético, é uma coisa que, como é que se diz? Que vamos dizer assim, que a sociedade aceita de uma forma bem tranquila, né? As regras até que existem na sociedade, e etc, etc e tal. Agora, sobre exemplificando valores morais dentro do nosso segmento, gente, eu tenho dado até para escrever um livro. Eu tenho um caso de uma, claro que eu não vou dizer o nome do terreiro, nem o nome do santo, né? Mas a pessoa que foi se consultar com uma pombagira, e a pombagira virou para o assistido e disse assim, olha, o meu aparelho quer ir para o motel com você. Entendeu o negócio? Quer dizer, você vê que aquilo ali de pombagira não tinha absolutamente nada, né? Então, isso aí é um exemplo muito claro, né, de ausência absoluta, né, de valores morais dentro de uma casa espiritual. Tá? Muda aí, Letícia, para o próximo slide. E depois, a pessoa que entra nessa realidade da imoralidade, né, normalmente são pessoas com problemas de vaidade, de falta de humildade, que se julgam muito sensuais, inteligentes, também muitas vezes confusos, né? Outra coisa que eu sempre falo, muito cuidado com esse negócio de minha entidade. Quando a gente escuta o médium falando assim, que minha entidade, cuidado com isso. Nós não somos donos de entidade nenhuma. Amanhã ou depois nós vamos para o saco, né? Vamos com aquela passagem só de ida lá para cima, né? E a religião continua caminhando aí sem a gente. Então, nada desse negócio de minha entidade. As entidades com as quais eu trabalho, beleza. O negócio de minha entidade, eu tenho muito, muito receio disso. Outra coisa, processos mediúnicos ligados eu chamo aqui de cabeça de oratório. Sabe o que é o cabeça de oratório? É aquele que incorpora de tudo. Você chega perto da pessoa, incorpora Jesus Cristo, Ramati, Chico Xavier, Napoleão Bonaparte, aí depois na outra sessão o cara vai Caboclo, Preto Velho, Exu, Beijado, Orixá, o cara vai incorporando tudo, entendeu? E a gente sabe, vamos falar muito sobre isso aí mais para frente, né?
que essas incorporações sucessivas dentro de um mesmo dia, de um trabalho espiritual, isso é absolutamente danoso, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Também falamos aqui, um outro item é o médium autoritário, aquele que não aceita as regras de uma casa, né? Isso aí é muito complicado, né? Principalmente nessa questão disciplinar. Indiscutivelmente, a pessoa que cai nisso surta e a relação não vai para frente de forma nenhuma, né? E, por último, é aquele médium que não respeita as etapas do desenvolvimento, né? Ou seja, mal começou num trabalho mediúnico, já se acha lá na frente, já está em condições de abrir uma casa. Isso, infelizmente, isso é muito comum hoje em dia, tá? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo com esses valores que não é mole, não. E, por último, agora, os valores espirituais. Pode passar, Letícia, por favor. Os valores espirituais são aqueles que constituem a origem, né? E a própria razão de ser dos encarnados, transcendendo as existências. Inspiram nossas aspirações individuais e coletivas, são de extensão ilimitada, pois atendem aos propósitos superiores para todos os planos. Os valores espirituais nossos, né? São aqueles que nós entendemos como importantes, né? São nossos guias, são nossos orixás, são nossos benfeitores espirituais, nossos mentores espirituais, né? Pelos quais a gente tem realmente um carinho muito grande, né? Pode pular para o próximo slide, por favor, Letícia. E aí a gente fala aqui, fechando essa questão de valores, a gente fala sobre os valores lógicos e espirituais. O que seria o ideal, né? Dentro de uma caminhada espiritual, uma caminhada religiosa, né? Seria o ser humano, a partir do seu nascimento, né, tendo um mínimo de entendimento. Quando eu falo ali evangelização, eu estou falando de educação espiritual infanto-juvenil, né? A criança exatamente receber, vamos dizer assim, a mensagem, né, da espiritualidade, de uma religiosidade, para um período que está formando o seu caráter, né? Mais à frente vem o despertar, quando ele já está um pouco mais maduro. Esse despertar é o sinônimo de que o ser humano está na crença. O que é a crença? Eu sei que Ogum existe e que ele é São Jorge. Eu sei que Oxum existe, que ela é Nossa Senhora da Conceição. Sei que existem os caboclos, os pretos velhos, mas eu paro por aí. Eu não me aprofundo. Então, esse é o momento da crença. Você é um crente no assunto. Se você exatamente tiver o interesse e caminhar para dentro do estudo, está vendo aí, ó, a linha aqui do lado direito, estudo, quando há o esforço e quando há o conteúdo nesse estudo, né, aí você pula para o outro estágio, que é a convicção. É a posse da sua verdade, entendeu? Aí é aquele momento que você passa, você vê alguém discutindo, até na sua família mesmo, né, sobre religiosidade, você não entra nisso aí, não entra nesse tipo, não vai perder amigos por causa de convicções religiosas, né? Que cada um tem a sua e a gente aceita o momento de cada um sem qualquer problema. Na minha família mesmo, eu tenho católicos, eu tenho evangélicos, eu tenho espíritas, tenho quase todos os segmentos representados dentro da minha família. A gente se dá muito bem e não entramos em discussões tolas, né, gente? E aí, a partir do momento que a gente tem a convicção e a posse da nossa verdade, a gente chega, então, está caminhando para a sabedoria, tá? Então, esses aí são os valores lógicos e espirituais. O outro slide, pode pular, Letícia, já mostra para a gente o contrário da moeda, né? São os desvalores, né? São aquelas pessoas que estão vivendo o seu excesso de materialismo, não se interessam, né, por aquilo que o tempo não corrói, né, gente, que é a espiritualidade, né? Então, é a falta de interesse pelas verdades dos espíritos, né? Então, a gente vê aí a ausência de esforço, como consequência a ignorância, e quando a gente encontra a ignorância na nossa vida, normalmente os erros se sucedem, tá certo? Então, isso é só para a gente poder ter esses dois caminhos aí dentro da nossa vida. E aí a gente
termina essa parte de valores, né? Como essa conclusão que eu acho maravilhosa, né? Essa senhorinha aí, com 102 anos, em setembro de 2012, nunca mais a vi. Queira Deus que ela ainda esteja viva. Imagine com 102 anos, trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda. Vi nesse dia que eu e minha esposa fomos lá nesse terreiro, ali na Praça Seca, em Jacarepaguá. Vimos a senhorinha ali trabalhando, e que a filha dela que está segurando ela é uma filha carnal, entendeu? E eu achei isso muito bacana mesmo. Imagina, quem me dera ter esse privilégio de estar trabalhando até 102 anos de idade dentro do terreiro de Umbanda. Não ficaria triste de maneira nenhuma se eu desencarnasse dentro de um terreiro de Umbanda. Eu ia para o sabe lá para onde, mas muito feliz da vida. Eu seria um privilegiado. Então, gente, o alicerce do edifício da mediunidade chama-se caráter, sem o qual, com certeza absoluta, qualquer princípio religioso, filosófico, corre o risco de não dar certo. Tá bom, gente? Pode pular para o próximo, Letícia, por favor. Eu quero trazer aqui para vocês um assunto agora, e ele é muito comum dentro dos nossos terreiros e muito pouca gente fala sobre isso, que é a questão envolvendo a gira bloqueada. Quando a gente fala de gira bloqueada, eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando da gira que acontece no terreiro, a sessão que acontece no terreiro, de maneira nenhuma. Eu estou falando o seguinte, que normalmente os nossos assistidos, quando chegam nos nossos terreiros, eles vêm com o seu campo energético, né, por assim dizer, completamente bloqueado por larvas astrais, por miasmas. E tudo isso ficou agarrado nesse seu campo magnético, né, em virtude do excesso de materialismo que a gente vive nesse planeta, né, e da desconexão com o sagrado, né? Então, a gira bloqueada é a dificuldade que o médium sente, principalmente quando trabalha na vibração ou na incorporação parcial, em determinadas consultas, nada conseguindo obter para orientar sem que isso signifique uma falha ou ausência da entidade, no caso fluido. Quando eu falar para vocês, principalmente o médium que trabalha na vibração ou na incorporação parcial, entendam que trabalhar na vibração quer dizer trabalhar de forma consciente, totalmente consciente, tá? E quando eu falar em incorporação parcial, eu estou falando do trabalho na semiconsciência. Deu para vocês entenderem? Tá? Então, isso é a gira bloqueada. Pula para o próximo slide para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as possíveis causas dessa gira bloqueada? Além do que eu falei para vocês, né? É o consulente descarregado ou bloqueado pela negatividade ou que não deseja se curar, porque também tem isso, né, gente? O pior doente é aquele que não deseja se curar. Isso também é por aí. Atenção para isso. Tá? Ou então aquele consulente que comparece apenas por curiosidade. Isso aí também acontece muito, sabia? Eu vim aqui conhecer sua casa apenas. Né? Apenas eu pertenço a outra casa, vim aqui apenas por curiosidade. A energia, vou falar uma coisa para vocês, a energia da curiosidade é uma das energias mais danosas em qualquer trabalho espiritual. Porque aquela energia emanada pelo ser humano que não está, na verdade, colaborando com aquele trabalho espiritual. Ele está de olhos abertos, olhando ali, apenas tão somente curioso. Tá? Então, isso não é absolutamente, como é que se diz? Ele não está convergindo, né, com o trabalho espiritual. Tá? Na verdade, essa energia da curiosidade ela forma uma divergência de energias muito,
muito importante, tá? A maior prova disso é que antigamente, no próprio curso Umbanda Sem Fronteiras, nós começamos permitindo, né, que alguns alunos pudessem participar do desenvolvimento mediúnico do Templo Estrela do Oriente. Sem falsa modéstia, é uma atividade muito importante, maravilhosa, e só que está todo mundo ali de olhos fechados, imbuídos, né, no propósito principal, e ali a pessoa estava de olho aberto, vendo o que o outro fazia e tal. Muito complicado isso, muito complicado mesmo. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, algumas providências que a gente precisa tomar, né? Enquanto médium, não devemos nos perturbar e também tentar romper esse citado bloqueio, dessa gira bloqueada, né? Porque, além de causar uma grande perda de ectoplasma, que é a força vital, é a energia, né, que permeia ali no trabalho espiritual, pode também não conseguir, e quanto mais tentar, mais vai errar. O que eu estou dizendo com isso? O médium que chega, o assistido que chega lá bloqueado, né, com seu campo magnético bloqueado, o que a gente tem que entender? Não adianta você ficar blá, 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 vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O que você tem que fazer primeiro, enquanto médium trabalhador? Você tem que usar o diferencial que a Umbanda tem. Qual é o diferencial da Umbanda? As 5 formas de magnetismo, para tratar o assistido. Tá certo? Então, ele precisa, primeiro, né, dos elementos, sejam eles pedra, cristal, metal, vegetal, em alguns casos até o magnetismo animal. Então, ele vai, com esses elementos, ele vai se desbloqueando. Depois que ele se desbloquear, aí sim é hora da gente começar a construir dentro dele uma obra que é para o resto da sua vida, para ele não ficar dependendo, fazendo da Umbanda bengala espiritual. Aí sim a mensagem entra. Mas depois que desbloqueou aquilo tudo, depois que desbloqueou, ele vai ter ouvidos de ouvir. Deu para a gente entender como é que a banda toca? Pula para o outro, Letícia, outro slide, por favor. E ainda, nesse caso, o médium não deve insistir e sim recomendar ao consulente um tratamento espiritual. Não é o que eu estou acabando de falar? Através de banhos de descarrego, tudo isso são os elementos. Rituais da casa, para quê? Para que futuramente, em nova consulta, possa, então, já sem o bloqueio referido, atingir a meta, ou seja, correr a gira do consulente. Tá certo? Então, é muito importante isso. O próximo, pode pular. Vamos falar de outra coisa também muito complicada dentro do terreiro de Umbanda, que é a quebra de corrente. Gente, eu já vi algumas vezes isso aí acontecer. Dentro do Templo Estrela do Oriente aconteceu uma vez. Mas não queiram participar disso aí, não. Porque é muito complicado. Para vocês terem uma noção, estávamos num desenvolvimento mediúnico de caboclos e o desenvolvimento já estava indo para o seu final, as entidades já tinham subido, mas faltava um dos médiuns. Esse médium caiu no chão, desacordado. A minha esposa correu em cima dele, abriu os olhos, para vocês terem uma noção, nem as bolinhas pretas não apareceram, tudo branco. Ela deu um grito na hora, gritou em Ogum, meu pai Ogum. Isso aí é uma outra dica também, tá? Qualquer um de vocês está passando sufoco na vida, se for algo lógico, razoável, cabível, grita por Ogum. Se for, Ogum vai chegar e vai ajudar, tá certo? E aí ela deu aquele grito de Ogum, no momento que ela deu esse grito, toda a corrente mediúnica, quase que num efeito dominó, começou a incorporar, olha que era gira de caboclos, começou a incorporar Exus, um médium atrás do outro.
O último Exu que veio em terra foi o Exu do rapaz que tinha caído. Depois que os Exus todos estavam em terra, nós começamos as cantigas, e aí, na mesma hora, o rapaz levantou, e já levantou, manifestado já no Exu, e aí as coisas foram se acalmando. Isso foi uma quebra de corrente. Por que essa quebra de corrente acontece? Vamos lá ver. Pode passar, Letícia. O que é a quebra de corrente? É a suspensão repentina do fluido energético. Essa suspensão pode atingir a corrente mediúnica desde a abertura dos trabalhos até o ponto em que a mesma está firmada, ocasionando diversos distúrbios para, olha lá o que eu botei sublinhado e entre aspas, para todos os que estiverem presentes. O teto pode cair, inclusive, na minha cabeça também. Não tem essa de tem 30, 40, 50 anos de terreiro. Eu já vi também. Eu já vi uma mãe pequena do A Caminho da Luz, tá? Mulher com 40 e tantos anos de terreiro, a quebra de corrente em cima dela. Nosso pai espiritual teve que ir lá socorrer. Não é mole, não. Normalmente é assim, a pessoa que está fragilizada, pode passar para o próximo slide, tem algum tipo de fragilidade, principais causas, olha lá, médiuns mal preparados, médiuns mal intencionados, olha aí, médiuns mal posicionados, atabaques em desarmonia, cânticos inadequados, assistência pesada, campo magnético bloqueado. Vamos ver se dá para explicar tudo. Vai lá. Pula um, pula outro. Médium mal intencionado. O que é o médium mal intencionado? São aqueles irmãos que ainda não perceberam as verdadeiras finalidades de suas estadas numa casa espírita. Sabe o que é isso, gente? É aquele médium que chega lá, ao invés de estar se concentrando, está olhando ali para a menininha bonitinha que está ali na corrente, ou a menininha bonitinha que está olhando o outro médium sarado ali na corrente. Entendeu? Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Médium mal preparado. Ele deverá ter a consciência de que não está bem e reconhecer que não pode doar o que precisa receber. Recomendamos conversar com o dirigente na referida sessão, participar apenas como assistente. Você chegou lá, não está bem, está sentindo que não está bem, você não é super-homem. Seu Luiz, dona Flávia, por favor, eu não estou bem para doar. Eu preciso receber. Fica na sessão, senta lá, na assistência, vai sair de lá bem, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Pula para o próximo, Letícia, por favor. Médiuns mal posicionados. O dirigente deverá ter o conhecimento do seu rebanho e alterar a corrente mediúnica para que a harmonia retorne. Isto é, precisamos ser eficientes na distribuição da energia que recebemos do astral superior. Gente, isso aí é uma ciência que nós aprendemos na nossa iniciação, chamada armação de corrente mediúnica. Isso só dentro de um desenvolvimento mediúnico para mostrar para vocês que a posição geométrica dos médiuns dentro da corrente, isso pode causar, inclusive, a quebra de corrente. Entendeu como é o negócio? Eu não posso, só para dar um exemplo, eu não posso botar um médium muito verde ainda dentro de um desenvolvimento, por exemplo, ao lado de um outro que também esteja no mesmo estágio. Mais ou menos por aí. Eu tenho que ter do lado dele um médium com um rendimento melhor para poder dar suporte na corrente. Assim como um outro exemplo também. O gongá está aqui, vamos supor, onde está a minha mão. Nas laterais do gongá, aqui e desse lado de cá, eu tenho que botar 2 médiuns pelos quais eu tenho total confiança, espiritualmente falando. Médiuns bem preparados. Entendeu? Por quê? Porque a vibração, embora entre assim, de cima para baixo no gongá, ela sai pelas laterais. No dia que estiverem no Templo Estrela do Oriente,
Reparem que nas laterais do gongá existem umas aberturas assim para a vibração sair. Pula para o próximo, Letícia, por favor. Atabaques em desarmonia, quando a gente tem, é melhor não ter atabaque. Atabaques em desarmonia é indiscutivelmente um problema muito sério. É melhor não ter. Quando é assim, vai nas palmas, como até hoje é na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, vai batendo palmas e tal. Que é um tijolo, é horrível isso. Se a função do atabaque é de marcar ritmo nas danças religiosas, o mesmo deverá ser feito em harmonia, pois esta é uma das mais poderosas armas de que a magia de Umbanda dispõe, com certeza. Se o atabaque não está bem, mas é claro que a gente também tem que colaborar e promover o treinamento dos nossos togãs, que é o que a gente faz lá no Templo Estrela do Oriente, né? Pula para o próximo, Letícia. Isso aqui é uma outra coisa que muito pouca gente sabe. Cânticos inadequados. O cântico de Umbanda, gente, quando a gente falar sobre magia, até sobre magia mesmo, só que a magia é musical, né? Eu vou mostrar para vocês que dentro dos tipos de cânticos de Umbanda, nós temos aí perto de, sei lá, mais de uma dúzia de tipos de cânticos. Então, vamos lá. Cântico de subida, de descida, de descarrego, de defumação, de desobsessão, de misericórdia, vários pontos. Então, se eu tenho que cantar, por exemplo, um ponto agora de descarrego dentro da gira, eu vou cantar um ponto em louvação, esse ponto em louvação ele não vai produzir o efeito que um ponto de descarrego, que é o que eu tinha que puxar na hora, né, produziria. Então, cantar um ponto de Umbanda não é cantar a música do Roberto Carlos. A música do Roberto Carlos, a gente vai para dentro do chuveiro, está tomando banho, canta o que a gente quiser cantar. Agora, dentro do terreiro, não. Cada ponto de Umbanda que você coloca, você tem um objetivo a ser alcançado com aquele ponto. Aquele ponto ele é um mantra. O que quer dizer mantra, gente? Toda hora a gente vai falar de mantra. Mente. Treinamento. Treinamento da mente. Tá certo? Pula para o próximo, Letícia. E por último, quase penúltimo, acho eu, né? Assistência pesada. Assistência pesada é muito complicado também. Porque o que acontece? Quando a gente está com o terreiro funcionando, que não é agora, né? O que a gente faz? Às segundas-feiras, nós chegamos lá cedo, 9 horas da manhã, por aí, 8 horas. A gente começa primeiro a limpar fisicamente o terreiro, o imóvel todo, né? Depois da limpeza física de toda a casa, aí é que nós vamos começar a preparar a casa espiritualmente. Que onde tem negatividade, onde tem sujeira, tem negatividade, isso é claro. Então, primeiro a gente tem que limpar fisicamente a casa. Depois que limpou, aí que a gente vai começar a preparar a parte espiritual. E a gente vai preparando, e essa parte espiritual termina lá quase umas 6 horas, 5 horas por aí, a hora que a gente está terminando. Aí a casa está assim, 0 quilômetro. Parece um veículo 0 quilômetro. Quando a gente abre a porta, que a assistência vem, não é nem preconceito não, viu, gente? Mas a gente sente uma diferença energética muito grande, que é natural, claro. Cada um tem o seu, né? Tem a sua realidade vibratória, né? Até porque se é Umbanda, tem mais a que abrir para as pessoas entrarem mesmo, né? Não tem dúvida. Mas a gente sente uma diferença. Só que essa diferença, às vezes, ela é muito grande. E quando ela é muito grande, a gente tem que tomar algumas providências para não ter uma quebra de corrente. Muitas vezes a gente chega lá, vai começar e tal, a sessão, Dona Flávia olha para mim, eu olho para ela, hoje o negócio não está legal, não. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, quando a gente está abrindo a sessão, que vai cantar para algum, normalmente chega mais nela do que em mim. Faz tal coisa.
Aí, muitas vezes, ou é cantar os 21 pontos de Ogum, ou então, quando a gira precisa ser virada para Exu, antes de chamar o comando da vibração, isso também acontece muito. Por exemplo, gira de caboclo, mas a coisa está pesada e tal, então, antes dos caboclos chegarem, a gente dá uma passada inteira na nossa sequência de Exus, os Exus vêm, coloca tudo no seu devido lugar e depois a gente chama os caboclos para começar o atendimento. Já aconteceu algumas vezes também. Tá? E aí, pula para o próximo, Letícia. Campo magnético bloqueado. É exatamente, muitas vezes até, algo que a gente até... O que eu vou dizer para vocês? Quem é que se lembra? Eu lembro de 2 episódios muito interessantes. Quem se lembra do 11 de setembro? Né? Queda das Torres Gêmeas. Pois é, exatamente. Eu me lembro que aquele dia era um dia de segunda-feira e nós fomos para o Caminho da Luz para fazer a nossa gira, que a gira lá também era toda segunda-feira. Gente, para abrir essa gira, foi como se a gente estivesse empurrando um carro pesado ladeira acima. Saltava para empurrar o carro. Tão difícil. O outro foi a queda daquele avião. Lembra daquele avião levando o time da Chapecoense? Lembra disso? Também foi a mesma coisa. Por que isso? Porque a imprensa ela vai jogando, né, a notícia, aquilo vai escandalizando o mundo. Né? Agora mesmo, nesse período da pandemia, né, todo mundo só vibrando negativo e tal. Você sente realmente as coisas, né? Aquele campo magnético bloqueado. Quando a gente está dentro de um trabalho espiritual, a gente tem que dar isso que está escrito aí. Olha lá. Ó. Se mesmo com os assentamentos firmados, o defumador realizado, o campo magnético permanecer bloqueado, recomendamos a utilização da tuia dentro de uma geometria, além da virada de vibração na sequência de pontos. A tuia nada mais é do que a utilização da pólvora no trabalho espiritual. Entendeu? Isso é um recurso extremo, mas que realmente rompe o campo magnético bloqueado. Entendeu? A tuia, o Rodrigo está perguntando se ela ainda é permitida. Legalmente, o que não é permitido é a pólvora. A tuia é permitida. Tanto é que a gente tem lá a nossa pólvora guardadinha lá, sabe Deus se um dia a gente vai precisar. Até hoje não precisou utilizar, não. Mas lá no Caminho da Luz eu já vi o Dr. Paulo, saudoso, precisou da tuia lá e eu estava tocando, meu amigo, nesse dia. Vocês não queiram saber como é que é o negócio. Terrível, terrível, não é mole não. Sônia, você levantou o braço e ia perguntar alguma coisa? Pode falar. Não? Pois é. Tá desligado o teu som. O teu som está desligado. Mas você vai falar alguma coisa do... Oi? Não tem questão, não. É a minha cachorrinha que estava caindo, aí eu fui apoiar ela. Tá certo, segura ela para não cair. Com certeza. Gente, eu já falei tanto e além da Sônia, ninguém me perguntou nada. Deixa eu ver quem é que está ainda online aí. Peraí. Além do Rodrigo e da Sônia que já me perguntaram, vamos lá. A Moniquinha também está linkada, o Alexandre Bahia, a Ana Cláudia. Ana hoje não perguntou nada, está quietinha. E o Pedro Jack aí, ó. Ele é a filhinha dele também foi nossa aluna. A Priscila. Oi, Priscila, tudo bem? Tudo jóia? A Cláudia, a Tatiana. Gente, ninguém tem dúvida de nada, todo mundo já está com tudo na ponta da língua. Olha só. Tem? Então fala, Priscila, libera teu áudio aí. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, tudo bem? Tudo bem. Fala, então, queria perguntar alguma. Pergunta. Toda hora eu penso em alguma pergunta e acaba que no meio do caminho eu vou esquecendo. Anota. Vou ter que anotar, senão eu vou esquecendo. Então, quando o médium se inicia numa casa, eu não sei qual é o nome especificamente, que algumas pessoas dizem que eles têm que deitar no centro, deitar para o santo, não sei se é esse o nome do termo.
Uhum. Se existe esse procedimento no TEL, e alguns lugares dizem que o médium tem que ficar lá por alguns dias, aí depende, não sei de qual motivo, né? Se alguns têm que ficar por mais tempo ou não. Se existe esse procedimento lá no TEL. Olha, e se existe algum ritual, quando você falou a respeito quando o médium sai da casa, né? E algumas das vezes ele não comunica da forma adequada, existe um ritual correto quando o médium vai transitar, vai de uma casa para outra, ou sair definitivamente da casa? Então, deixa eu te falar. Lá no Templo Estrela do Oriente, nós temos, na verdade, durante o ano, nós temos 3 ritualísticas. Tá? Uma em março, ela é realizada no Parque dos Orixás, ali no distrito de Magé, onde a gente sai do Templo Estrela do Oriente, todo mundo num ônibusinho bacana, de turismo, com ar-condicionado, estilo padrão TEL de qualidade, entendeu? Uma boa, vai todo mundo bem legal. Aí a gente passa o dia lá na mata e faz exatamente o ritual do Amaci, que é um ritual com folhas, apenas o magnetismo vegetal, entendeu? A nossa mãe prepara a partir das ervas de Oxalá e os médiuns recebem isso na cabeça. As mulheres vão colocar uma proteção, que não pode no dia lavar o cabelo nem nada, né? E os homens botam um boné e, a partir do dia seguinte, vida normal em todos os sentidos. Além da ritualística de março, nós temos uma ritualística em julho e outra em novembro. A de julho e a de novembro, as duas são dentro do Templo Estrela do Oriente. Então, é uma ritualística que vai levar para cada médium em torno de 1h30, entendeu? Realmente deitada numa esteira, quer dizer, todos os médiuns deitados numa esteira, debaixo das esteiras. Aí sim são as folhas que normalmente as entidades dirigentes da casa determinam colocar, que ali é que é a puxada de vibração do médium, e além disso, o médium a gente, vamos dizer assim, promove uma limpeza espiritual, a gente promove um reabastecimento de energias, a gente promove ali um realinhamento de chakras, e o médium sai novinho, inclusive com o seu cristalzinho, que é, vamos dizer assim, a bateria, né? Recarregando a pilha, que somos nós, entre outras coisas que o médium recebe nesse dia. Entendeu? Mas algo assim absolutamente simples. A única coisa que a gente pede é que no dia do ritual, obviamente, vai se abster de questões envolvendo sexo, comida pesada, né? Bebida alcoólica, e no dia seguinte, vida normal em todos os sentidos. Entendeu? Não tem nada. Porque esse tipo de ritual que você está falando, de ficar vários dias deitados, isso ocorre normalmente ou nas escolas umbandistas mais africanizadas ou propriamente nos candomblés, entendeu? Aí sim você ainda tem muito disso e já existem até legislações que facultam a pessoa, né, no serviço, para o serviço ou para o colégio, ficar liberado naqueles dias e a empresa é obrigada a respeitar. Mas isso também é um outro papo, eu acho que isso aí é meio que entre aspas, que a hora que você chegar na tua empresa e dizer que é candomblessista, que vai precisar ficar uma semana afastado por causa de religião, quando você voltar vão te dar um pontapé no traseiro, você vai parar longe, a verdade é essa, entendeu? É a realidade que a gente vive, né, Maria? Tá bom? Tá, meu querido, obrigada. Nada. Olha, a Sônia quer fazer uma perguntinha. Fala, Sônia. Olha, eu estou com essa pergunta desde o início e eu não vou fazer. E aí a irmã falou, então eu vou colocar também. Tem a ver com questões minhas e talvez de muitos. Como fica o médium ou pleiteante a médium que sai de uma casa de umbanda para outra, na situação de que ele já fez o batismo, como fica isso? E também com a questão das guias, como fica isso, pai? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar falando com relação às guias, tá? Por acaso, na próxima aula, a gente já vai entrar já falando sobre guias, já seria até o próximo slide, né? Muda para o próximo slide, só
Só para confirmar aí para a Sônia, Letícia, por favor. Mas é assim, tá vendo? Ó, próxima aula a gente já vai começar a falar sobre guias. Então, o que acontece? Dentro da nossa casa, você vai aprender na aula que vem tudo aquilo que a gente entende como guias, os fundamentos das guias, como é que a coisa funciona, tanto para confecção, como para manutenção da guia, como também quando acontece a guia estourar, tudo isso a gente vai ensinar. E aí, quando a pessoa entra para a nossa casa, recebe uma série de arquivos com informações. Um desses arquivos é sobre as guias. Então, nós temos guia para Exu, guia de Caboclo, de Preto Velho, para cada uma das falanges, e temos guias também dos orixás. Só que as guias, quem confecciona é o próprio médium a partir das orientações que nós damos para ele. Com relação ao batismo, o batismo na nossa casa, no Templo Estrela do Oriente, ele não é obrigatório para os médiuns. Tá? O batismo é apenas, então, somente uma cerimônia, não é, vamos dizer, um ritual iniciático. Uma coisa é um ritual iniciático, são essas 3 ritualísticas que eu acabei de falar para a Priscila, que você ouviu. Esses são os rituais iniciáticos. Esse é obrigatório fazer. O batismo não é obrigatório. Agora, eu acho que todo médium umbandista deveria também ter no seu currículo um batismo, principalmente um batismo como é feito no Templo Estrela do Oriente, que é feito não por nós, nem por mim, nem pela dona Flávia, mas é realizado por uma entidade que eu tenho uma paixão muito grande, que é a vovó Catarina das Almas. É uma cerimônia muito linda que a gente tem lá no Templo Estrela do Oriente, entendeu? Então, é apenas tão somente para aquilo constar, né? Obviamente, no currículo do médium. Eu recomendo, mas não é obrigatório. Tá certo? Então, pode falar, Sônia, à vontade. Então, só em cima do que o senhor colocou. No meu caso, pessoal, eu já fiz batismo. Eu posso fazer outro batismo? Isso seria considerado de respeito ou uma confirmação, enfim? Olha, eu acho o seguinte, se você já fez um ritual de batismo em outra casa de Umbanda, você não tem necessidade de fazer na nossa, de forma nenhuma, entendeu? Pode ficar tranquila com relação a isso. O que muda, o batismo na Umbanda, ele é um só. Na essência, ele é um só. O que muda, obviamente, é a forma de fazer, porque aí vai variar de cada escola umbandista. Tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu passar por aqui. Está na nossa hora já, né? Então, Ana Cláudia hoje está quietinha, não falou nada. Rodrigo quer falar, Rodrigo? pai. Oi, Rodrigo. Pode falar, meu filho. Só um detalhe sobre um assunto que o senhor nem tocou e nem aprofundou. Acho que não é até um momento, mas aí eu queria falar, porque senão depois eu ia esquecer, né? E agora eu nem me lembro o ponto exato em si, mas eu sei a questão, que é ponto em relação ao tipo de linguajar que é utilizado na Umbanda, né? Por exemplo, quando se faz comida para o santo, por exemplo. No primeiro nome aqui, que foi o que me veio à cabeça e o que ficou. Né? Eu acho que existem muitas coisas da tradição oral, que foram passadas, né, que a gente recebe até hoje, e que muitas vezes confunde não só a própria cabeça do médium, mas confunde a própria sociedade e acaba criando talvez uma áurea que não é a que a gente quer, uma aura talvez que a gente não queira passar, né? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem, vou dar, a gente utiliza no TEL a nomenclatura IMA, que eu acho que é a ideal, por exemplo, mas muitas pessoas dizem sobre comida de santo, né? É que o santo dá comida para o santo, né? E enfim, agora eu não me lembrei de alguns outros termos, mas existem vários, né?
como a gente pode tratar isso? Né? Como a ideia realmente é a gente tentar reorganizar isso mesmo, essa nomenclatura? Eu acho que isso é uma questão de linguajar, né? Isso é o linguajar dos nossos antepassados, né? Que realmente entendiam como dar comida ao sagrado, entendeu? Como negócio, alimentar o sagrado, né? Eu acho que é ao contrário, entendeu? Eu acho que isso aí é realmente uma alimentação, mas é uma alimentação humana do sagrado, entendeu? Inclusive, quando se realiza, na maioria das escolas, que se realiza a sacralização animal, né? Também, depois da sacralização, se faz também a distribuição do conteúdo por toda a comunidade, né? Então, nós estamos nos alimentando do sagrado através dos seus insumos, entendeu? Mas eu ainda acho, sim, que a melhor didática nossa aí é realmente chamar de imã, né? A melhor linguagem, a gente chamar de imã, que fica uma coisa mais completa, né? A gente atrai determinada vibração, seja por que forma for de magnetismo, não importa, né? Mas a gente atrai e normalmente isso é um imã mesmo. E só com o tempo mesmo que o pessoal vai começar a entender dessa forma. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Graças a Deus, o Mirua, né, o Movimento Intra-Religioso de União Afro, que voltou aí com força total, nós já estamos trabalhando, está vindo aí uma geração nova aí, rapaz, de dirigentes, e isso fica muito feliz, eu fico muito feliz com isso, pessoas exatamente interessadas em estudar, em desmistificar muita coisa aí das nossas tradições, né? Muita coisa que ficou como crendice, como tabu, né? E que a gente vai exatamente separando o joio do trigo. Graças a Deus, com o tempo, isso está realmente adquirindo uma outra forma, né? A essência é a mesma, mas as formas estão sendo mais consistentes. Na minha opinião, eu acho que a coisa está indo muito bem, sim. Muita gente nova aí, mas gente com vontade de colocar as nossas tradições no lugar que elas sempre estiveram, né? A gente recebeu um legado dos nossos antepassados e temos a responsabilidade de, com certeza absoluta, deixar as nossas tradições em condições das próximas gerações vamos dizer assim, se beneficiar, né? As próximas gerações se beneficiarem dos nossos valores espirituais, né? Já diz no próprio livro de Hermes, né? Não deixai que a chama se apague, né? A verdade é essa, vamos transmitir todos aqueles que trabalham estudando, né? As nossas tradições acabam assumindo um compromisso com o futuro. Não vamos esquecer isso nunca. Quem estuda as nossas tradições está assumindo um compromisso com o futuro. Isso é muito bacana. Tá bom, pessoal? Olha, vamos aqui preparar o nosso encerramento do dia de hoje. Quem foi que fez na quinta-feira passada a nossa oração de fechamento, hein? Quem é que se lembra quem foi que fez? Pai, não lembro, não. Não lembra, não, né? Mas hoje vamos começar pedindo a Tatiana. Será que a Tatiana está online? Tatiana! Tatiana, volta, Tatiana. Tô aqui. Isso, então faz uma oração para a gente fechar os nossos trabalhos no dia de hoje, por favor. Ok. Agradecer à espiritualidade por essa oportunidade de aprendizado e que possamos estar atentos e humildes para assimilar da melhor maneira possível. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Tatiana. E como nós sempre fazemos no final das nossas atividades no Templo Estrela do Oriente, aliás, antes do hino, deixa eu relembrar a todos vocês que são alunos da 24ª turma, que as apostilas já estão disponíveis lá no Templo Estrela do Oriente com a nossa irmã Letícia, tá? Só vocês combinarem aí no privado com ela, depois no WhatsApp, o dia que ela estiver lá, só para entregar, vai todo mundo de máscara e ela entrega lá a apostila para vocês, tá bom? Então, como a gente sempre faz, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente.
Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou. E o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. O meu pedido é que as altas vibrações celestiais possam vibrar nas mentes e nos corações de vocês, livrando-os de todos os males espirituais, materiais, que isso possa ser extensivo às famílias de cada um de vocês e que também se estenda a todos os irmãos que ainda estão doentes, nas casas de saúde, nos hospitais, todos aqueles que precisam da grande corrente universal denominada Umbanda, que possam nossos guias e orixás vibrar sobre todos. E mais uma vez, fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Oxalá os abençoe. Tudo de bom. Saúde, gente. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só perguntarem. Tá bom? Tchau, Rodrigo. Obrigada, tchau, irmão. Ana. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Pedro, tchau, Gratidão. Boa noite. Gratidão. Tchau, Cláudia. Tchau, Margarete. Tchau, Moniquinha. Beijo para todos. Tchau, pai. Bom. Amém. Tchau, Pedrão.